Nós agradecemos a Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede de voltarmos na apresentação de mais um programa que tem como objetivo levar até você o Evangelho de Jesus Cristo revelado a nós neste tempo do fim, através do maior ministério profético que a Terra já vivenciou. Estamos falando sobre a visita do sétimo anjo de Apocalipse 10, verso 7, e do ministério do profeta Elias, aquele a quem o Senhor se agradou em usá-lo e manifestá-lo sobre a terra por 5 vezes. Esta é, sem dúvida, o maior ministério profético que a terra já presenciou. Nós tivemos, em 1º livro de Reis, capítulo 17, a vinda de Elias o Tisbita. Em 2º Reis, capítulo 2, nós temos a substituição de Elias o Tisbita por um homem que possuiu a unção que estava sobre Elias em uma porção dobrada. Depois nós vimos João Batista, que veio do espírito e virtude de Elias, conforme São Lucas, capítulo 1, verso 17. E em Malaquias 4, versos 5 e 6, está escrito que antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias viria primeiro para converter o coração dos filhos de volta à fé dos pais. Jesus também fez menção disto em São Mateus, capítulo 17, versículo 11. Em verdade vos digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E por último, teremos Elias e Moisés. Elias representando a lei, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Você os vê juntos com Jesus no Monte da Transfiguração, Moisés representando aqueles que dormiram e Elias aqueles que serão arrebatados sem provar a morte. Amigo, isto não é produto da intelectualidade, produto de um seminário, da mentalidade humana, de arranjos, mas isto é a sabedoria de Deus, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus. Por falar em sabedoria, em misericórdia e em bondade de Deus, quero tomar as Escrituras no Salmos, capítulo 139, onde o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Quero tomar como um fundo aqui estes 2 primeiros versículos do capítulo 139, quando dedicamos esta programação para enaltecer, para exaltar ao Senhor nosso Deus. O capítulo 40 e o capítulo 42 do livro do profeta Isaías, por algumas vezes Deus repete esta interrogação: com quem me comparareis? Em primeiro lugar, quero dizer a você, amigo telespectador, que não existe nada a que se possa comparar com Deus. Primeiro, Deus é espírito, infinito, invisível. Ele é onipresente, ele é onisciente
e Ele é onipotente. Isso quer dizer, Ele está presente em todos os lugares, Ele conhece o pensamento e as intenções dos corações de 6 bilhões de pessoas que vivem hoje no planeta. Ele sabe o piscar do olho de uma pulga, conhece o bramido do leão numa savana da África, ou o cântico de um pássaro, ou simplesmente uma reação de uma pequena mosca. Este é o Deus que eu estou anunciando, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece. O Todo-Poderoso. Estas são expressões que encontramos na Bíblia e, infelizmente, a maioria dos seres humanos não podem entender o que é Deus. Então, dentro desta programação, eu estou aqui tomando o salmista, para mostrar a você que o que é um homem que tem consciência de que vive na presença de Deus, que Deus conhece os pensamentos, que Deus conhece todas as suas atitudes, e então vive na presença de um ser que não pode ser comparado. Ninguém pode, não tem palavras, por isto é sabido que existem duas fases ou 2 modos diferentes de interpretar a palavra amor, o ágape e o filho, e você vai ver que nós não sabemos atribuir e nem entender a mente do Eterno e como ele expressa seu amor, o que muitas vezes é confundido. Estou olhando, por exemplo, o livro do profeta Oséias, para ver que não tem como comparar. Deus tem atitudes que não são compreendidas por nós, os humanos. Mas isto é quando nós queremos olhar a Deus fora de sua natureza divina, fora de uma visão espiritual, quando queremos estudar e conhecer a Deus dentro de uma visão carnal, e a Bíblia diz que o homem carnal não pode compreender as coisas do Espírito. Mas o espiritual discerne tudo muito bem. Olhando nas Escrituras, eu vejo que às vezes Deus toma a posição de colocar principalmente seus profetas, seus pregadores, em uma situação, num apertadozinho, numa situação muito delicada. Por exemplo, dizer para um velho de 75 anos esperar que ele ia ter um filho, quando sua mulher já havia passado da menopausa e as suas veias de leite havia secado e ela não tinha mais nem contato físico com seu marido, e lançar um casal para viver esta expectativa, como foi Abraão, é uma coisa que a gente diz, por que então Deus não fez isto imediatamente e deixou de criar todo esse suspense? Depois você olha para a promessa da destruição do mundo e faz um homem ser ridicularizado durante 120 anos, período em que Noé gastou para construir a arca. Depois, tendo tantas moças virgens, Deus escolhe uma, espera ela se casar. O casamento daqueles dias não é como nos nossos dias, aliás, hoje nem casamento nós temos um acasalamento, que é um macho sendo atraído pela fêmea que está expelindo hormônios e que está convidando o macho para o sexo. Isso é o que nós estamos vendo dentro da sociedade, as mulheres seminuas
expelindo hormônios e chamando homens para sexo, e você vai ver que, na maioria, nem homens nós estamos tendo mais na sociedade. Esta é a grande verdade. Mas, naqueles dias, quando uma mulher e um homem se comprometiam, davam a palavra, outra coisa que até faz a gente sorrir é pensar em empenhar uma palavra. Não existe mais tal coisa como palavra. As pessoas não sustentam aquilo que falam, nem com documento as pessoas estão sustentando, muito menos com simples falar. Mas no tempo da Bíblia, quando um homem dizia para uma mulher, eu irei me casar com você, ele estava comprometido e ele estava casado. E vice-versa. Quando uma moça dava uma palavra para um homem, ela estava casada. Hoje não existe mais nem por que ter casamento, porque namoro é mais do que noivado. Porque no primeiro dia em que se encontram, tem abraços e beijos e sexo, e é uma banalidade, não se tem mais mulheres que saibam se guardar, que sejam caras, são uma peça fácil nas esquinas, nas praias, nos bares, e se oferecendo nas universidades e nas escolas e nas avenidas. Pense numa mercadoria que desvalorizou, foi o produto feminino, com a ideia de que o movimento feminista havia liberado as mulheres e elas agora estão no auge. Olhe as portas dos colégios, você vai ver garotinhas já se oferecendo. Eu estou falando com consciência. Eu gostaria de ver damas, de ver mulheres caras, mulheres que saberiam se valorizar. Infelizmente, os programas da televisão fez com que elas virassem macho, perdessem a feminilidade, deixassem de ser femininas e, além do mais, se tornaram agressivas e se tornaram vulgares e fáceis. Eu estou falando isto de maneira generalizada e entendo que toda regra tem exceção. Não estou falando daquelas que sabem se preservar, estou falando daquilo que nós estamos vendo na grande maioria. Porém, então, quando uma mulher se comprometia com um homem e vice-versa, aquilo então estava definido. E Deus diz para uma moça que poderia ter escolhido uma que não tinha compromisso, mas faz um José sofrer terrivelmente, porque sua noiva aparece misteriosamente gestante, não é? E ele até tenta deixá-la secretamente. São coisas que Deus faz, Ele é Deus, Ele não precisa pedir conselho para ninguém e Ele faz o que quer fazer, aquilo que lhe agrada. Quando eu olho as Escrituras e vejo Deus mandar um homem se deitar por mais de 300 dias em cima da metade de um tijolo para representar o estado de cativeiro em que Israel haveria de estar, quando eu olho Deus mandar um profeta se casar com uma prostituta para gerar filhos de prostituição, são coisas que a gente não sabe entender. E quando nós olhamos hoje, em meio de uma civilização que só está em declínio, que só se desvaloriza. Eu tenho 52 anos e nesta minha peregrinação, nestes 52 anos de idade, eu não vi absolutamente nada se aprimorar e melhorar nesta sociedade. Eu vivi para ver a minissaia, o topless, o short, eu vivi para ver as mulheres tirarem as roupas, eu vivi para ver elas se tornarem vulgares, eu vivi para ver os políticos perderem o sentimento de patriotismo e buscarem a fama e o poder para si, eu vivi
suficiente para ver os pregadores serem pervertidos e a igreja mergulhar nas cadeias da escuridão e caminhar a passos largos para o inferno. Eu vivi para ver o desmoronamento da estrutura da moral e da família e dos princípios e dos valores éticos e espirituais. E eu pergunto, por que Deus não varreu este mundo? Deus não fez isto, não trouxe o cumprimento das profecias que o mundo vai ser queimado para dar lugar a novos céus e nova terra? Por que isto não aconteceu há muito mais tempo? Então, você vai juntar o que eu estou tentando te mostrar com aquilo que aconteceu na vida dos profetas. 120 anos para dar espaço para ver se alguém se arrependia. Deus é longânimo, é benigno, é paciente. Ele espera para uma pessoa sair de uma fase irresponsável até chegar a um amadurecimento com muita paciência. Ele nos ensina no dia a dia, deixando com que nós tenhamos na vida uma grande escola, um grande aprendizado, e inclusive na vida cristã nós amadurecemos e começamos a chegar mais perto de Deus e a entender e deixarmos aquilo que em algum momento pensávamos que estávamos muito bem e olhamos hoje e nos envergonhamos de tantas coisas que já fizemos. Ninguém pode explicar a bondade de Deus. Portanto, eu dedico este programa para falar sobre a misericórdia. Você sabe quanto tempo Deus tem chamado você na sua consciência, esperado que você saia desta fase, que você venha entender o mundo e até permitido que você passe por certas desilusões e decepções para ver que você perca, você possa perder completamente todo o sentimento de esperança aqui na terra, através de homens ou na sociedade. Deus deixa você se decepcionar com a política, com o comportamento das pessoas, com a religião. Deus deixa você olhar isto tudo sem esperança, para que você possa apenas parar e dizer, mas existe um Criador, existe um Deus, e então você abrir o seu coração para Ele. Será que Deus prometeu enviar um profeta para restaurar todas as coisas? Não foi o próprio Deus que está permitindo que você veja com os seus próprios olhos que as pessoas não vão à igreja para adorar a Deus? Que a sociedade está a milhões e milhões de quilômetros de distância de Deus e que os hábitos da sociedade infiltraram na estrutura da igreja? Para você entender que a igreja não é mais luz, não é mais sal, que não há mais homens que estão interessados meramente no bem-estar da alma e na segurança da alma e introduzir estas pessoas em Cristo, para que você possa voltar os seus olhos para o padrão que é a Bíblia e ver que fora da Bíblia o diabo está tentando te enganar com uma igreja, com uma religião, com pregadores que aparecem todos os dias profetizando bênçãos e bênçãos para as pessoas? Amigo, eu gosto de ler as Escrituras. Isaías 42, Deus disse, olha, eu não reparto a minha glória com ninguém, e você pode procurar alguém e alguma coisa para comparar-se comigo. Você conhece alguma coisa melhor do que Deus? Preguei vários programas sobre reconhecendo a presença de Deus. Existe alguém melhor do que Deus? Alguma coisa melhor? Por que as pessoas então vivem tão enganadas? Quero dizer para você,
Se você estiver desenganado de qualquer doença, Deus é a solução. Ele é o médico que nunca diz que não há recurso. Existe sim meio para se levantar. Você pode escapar de qualquer laço de enfermidade que você tenha. Se você está atolado no pecado, na bebida, na droga, no fumo, na prostituição, existe uma maneira para você escapar. Deus é a tua esperança. O álcool, o cigarro, a prostituição, o roubo, o crime, tudo isto, o poder que está por trás destes hábitos e deste comportamento é infinitamente menor do que o poder de Deus. O poder que está atrás de um câncer é infinitamente menor do que o poder de Deus. E o poder de Deus vem através de sua palavra falada, que é capaz de te curar e de te libertar e de te soltar agora mesmo e você experimentar uma nova fase na sua vida. Se você está mergulhado em uma depressão, em uma solidão, em uma tristeza, em um vazio, eu estou aqui dizendo para você, o mundo só tem decepções e desilusões a te dar. Mas infinitamente maior é a graça, é o consolo, é a misericórdia, é o perdão, é esta oportunidade que Deus te dá de encontrá-lo. Não precisa nem de você sair da sua casa. Aí no seu quarto, com a porta fechada, ajoelhada ao redor ou ao lado de uma cama, com um coração íntegro e sincero, abandone as rezas, viu? Abandone as velas, os defumadores, abandone estas ideias supersticiosas e você mesmo, por si, com a sua alma, com sinceridade, se aproxime de Deus agora mesmo e diga como disse o salmista, Senhor, Tu me sondaste e me conheces e sabes do meu assentar e do meu levantar e de longe entendes os meus pensamentos e cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. De coração, diga para Deus, eu estou precisando do Senhor, eu estou decepcionado com tudo, eu estou frustrado, marido, filho, emprego, desemprego, pobreza ou riqueza, não sei o que você está vivendo, mas se você for sincero para falar com Deus, como você fala com um amigo e conversar com ele e debruçar diante do altar dele tudo o que você é e tudo o que você necessita e que você agora quer ter um companheirismo e uma aproximação e dar a sua vida para que ele possa controlar, você encontrará o que a sua alma sempre buscou. Em Deus há refúgio para o cansado e oprimido. Não há expressão mais bela do que ouvir do próprio Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Não é expondo o seu corpo na praia, não é numa prostituição, não é numa noitada de cerveja, não é num campo de futebol ou diante de uma tela de televisão ou de cinema assistindo cenas imorais e injustas que você vai encontrar o que você está precisando. Não é nesta roupa vulgar, não é neste caráter decaído que a sociedade está vivendo. Não, senhores, volte-se para Deus, você encontrará o que a sua alma está buscando. Não há nada que se possa comparar ao Senhor nosso Deus. Meu tempo acabou, mas eu vou te convidar para orar. E é o que nós vamos fazer agora, no final do programa. Deus, eu sei
que falando de coração para coração do outro lado, existem centenas de pessoas que pararam para ouvir a tua palavra. Milhares delas, almas cansadas, oprimidas, decepcionadas, enfermas, presas por demônios, por pecado, por tantas coisas erradas ou por espíritos religiosos. Mas, Senhor, rico em misericórdia como Tu és, ouve a voz do clamor desta pessoa que junto comigo agora busca em Ti aquilo que ela não encontrou em nenhum lugar na sociedade ou no mundo. Perdão, a paz. Faça isto descer sobre os lares e sobre as vidas e pelo poder do nome de Jesus Cristo, solte o povo e liberte-o para a glória do Senhor. Eu oro e suplico estas bênçãos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus abençoe você que está nos acompanhando e a quem não ainda solicitou o estudo gratuito, nós estamos enviando. Você pode escrever para o nosso e-mail feperfeita@gmail.com ou nos telefonar para 83-3222-7360 ou 3222-4171. Escreva também uma correspondência para Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba, e nós teremos o prazer de te enviar gratuitamente os estudos, CDs, DVDs e literaturas. Você também pode nos acompanhar através do site www.feperfeita.org.br, nos acompanhar terças e quintas ao vivo com a transmissão do culto às 19h30 e também no domingo a partir das 9 horas pela manhã. Acompanhe a programação da TV Fé Perfeita 24 horas no ar. Acesse www.feperfeita.org.br. O Senhor Jesus continue te abençoando.